Isso. Então já podemos ser. Então vamos a Apocalipse capítulo 12, irmão. Apocalipse capítulo 12. Vamos ler o capítulo completo e depois vamos ir falando parte por parte, sim? São 17 versículos. Então, vou pedir que Manuela possa ler os primeiros seis, depois os segundos, do versículo 7 ao 12, o Diogo, e eu leio a última parte, tá bem? Sí, aquí dice de título La mujer y el dragón. Aham. Voy a leer en castellano, no Bem, sé. sem problema. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto y en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Paulo. Y el 6 también. Sí, el 6 también. Y la mujer cielo, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouviu uma forte voz dos céus que dizia: Agora veio a salvação, veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançada fora o acusador dos nossos irmãos que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-no o céu e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Isso. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse pelo deserto ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus.
e se pôs em pé sobre a areia do mar. Pronto, irmãos. Esse é o capítulo 12. Nós precisamos fazer alguns esclarecimentos aqui. Deixe-me só eh, compartilhar aqui o. Deixa eu ver aqui. Não fica mais. Compartilhar o meu ecrã com vocês. Um momento. Consegue ver ali? Sí, Sim, ok. Pronto, vamos a falar algumas coisinhas, não é? Uma das primeiras coisas que nós precisamos lembrar é que Apocalipse 12 inicia a segunda metade do Apocalipse. O sea, o livro está dividido em duas partes, duas grandes partes. A, a primeira metade dos primeiros 11 capítulos, não é? Deram visões gerais da história. Lembram que nós falamos que o relato do Apocalipse é um relato que se repete uma e outra vez em círculos, não é? Ah, então, o que nós temos até agora são visões gerais da história, sim, foram o que nós falamos e ah, essas visões se deram nos primeiros selos, ou seja, os 6 selos, o sétimo selo que dá início às trombetas, não é? E depois as 6 trombetas seguidas que falam sobre a mesma história do juízo de Deus sobre a terra. Então, essa é a primeira parte, não é? Ali vimos a oposição do mundo ao evangelho, os julgamentos de Cristo sobre as nações ímpias e o nosso chamado para perseverar na fé. Esse sempre é o que nós estudamos, o que nós vimos em cada um dos primeiros capítulos, não é? A segunda metade do Apocalipse aborda os personagens principais da guerra espiritual que ocorre enquanto nós estamos a viver a história, ou estamos a passar pela história, não é? Ah, nesse capítulo 12, há dois personagens principais, irmãos. Quem são? Que se repete uma e outra vez. ¿cómo se llama? El Falou anticristo. dragão, né? O dragão. Sim, aparece o dragão e qual é o outro? Outro personagem que aparece muitas vezes. E a mulher também, né? A mulher lá no começo, Sim, ou ou depois no seja, final. vejam deixa-me aqui, então, vou voltar aqui e vamos a contar. Sim? Diz aqui, versículo 1, viu-se uma grande sinal do céu, a saber, uma mulher. Sim? Nós temos aqui uma primeira menção, vestida do sol, debaixo dos pés uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Viu-se que, achando-se grávida, grita com dolores, sofrimento e tormento da luz. Né? Então, a mulher, versículo 3, vê-se outro sinal no céu, e é um dragão. E o dragão tem as suas características. Não é? Depois, versículo 4, aparece de novo a palavra mulher e dragão. Sim? As quais lançou para a terra, o dragão se deteve frente à mulher que estava a dar à luz a fim de devorar o filho quando nascesse. Versículo 6, aparece de novo a mulher. Sim? Versículo 7, aparece
a palavra dragão. Sim. Versículo 9 aparece de novo a palavra Dragão. dragão. Isso. É, versículo 13 aparece de novo a palavra E a mulher? dragão e aparece de novo ali a palavra Mulher. mulher. Sim. Versículo 14 aparece mulher. Sim. E ali já não é dragão, mas muda para serpente. Versículo 15 aparece de novo a palavra serpente e a E a mulher mulher? também. Versículo 16 aparece a mulher, e ali de novo aparece a palavra dragão. Sim? E o 17, de novo, dragão, mulher, são mencionados, não é? Então, será que o texto está querendo chamar a nossa atenção sobre esses dois personagens? Rapaz, nem um pouquinho, viu? Parecerá que sim, não é? Parecerá que há um ênfase na mulher e o dragão, e nós precisamos, então, prestar atenção a isso, sim? Então, vamos a ir ah, em algumas partes, sim? Ah, e a grande pergunta, irmãos, o que é a mulher? O Ixi. que acham? Tu não queres que a tua cara se veja, não Será é, essa? Diego? Oi? Tu não queres que a É o tua que, cara pastor? apareça, não é? É porque o celular ele fica caindo, ele não fica em pé, não, é muito teimoso. Agora, Manuela, desculpa, ias falar alguma coisa. Não, não sei. Eu penso que é a igreja, não sei. O Eu quê? antes também Desculpa. não, De creio que quem? não Desculpa, entendi. não, saiu ali entrecortado. Eu antes também não entendi bem. Eu pensava que se refería a toda la mitad del Apocalipsis. No, se refería solo al capítulo 12, ¿no? Sim, Las puertas del dragón y de la mujer, ¿no? sim, sim. Ah, Porque o capítulo 12 é um resumo, não é? Da história que nós já vimos nos primeiros 11 capítulos. ujú. Ah, Sim. Por isso que é importante que nós possamos ir analisando cada um dos versículos ali e para poder entender bem de que estamos a falar, não é? Diz ali, viu-se uma grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A única maneira que nós temos, irmãos, de interpretar a Bíblia sem temor a erro é usando a própria Bíblia. E, a senão, nós Bíblia. vamos entrar em qualquer especulação ali. Vocês lembram alguma vez no texto bíblico que se use uma imagem semelhante? Eu me lembro da estrela, né? Que guiou os três magos. Vão da estrela, não sei se é essa a Mas imagem que você está querendo. ali aparece uma estrela, não é? Sim, tem Mas nada a ver, né? outros onde se falem sobre a lua, o sol e 12 estrelas. A luz, o sol, as estrelas. Porque é muito mal fazer trabalhar a cabeça depois de um dia de trabalho, não é? Mas é bom. Isso vai prevenir também o Alzheimer, irmãos. Se eu já não tiver, né? Que eu já estou esquecido já. Tu eres muito jovem, muito jovem. Pastor, essas coisas assim, é mais assim com. Eu não sei se é num Isaías ali.
É, também tem Daniel, que fala muito essas coisas, que tem um outro também que. Gênesis 37, vamos a Gênesis rapidinho. 37, versículo 9. Gênesis 37. Sim. Capítulo 9, é? Capítulo 37. Gênesis 37, É. versículo 9. Quer que eu leia? Sim, por favor. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. 11? Puedes continuar. Versículo 10, 11. Quando o contou ao pai e os irmãos, o pai respondeu e lhe disse: Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos. É mais também, né? 12 também, né? Oh, até ali, até ali. Lembra agora desse evento? Sim, é de José, né? Ok. É de Ah, José? sim, eu sei. Aquilo que diz ali no verso 9, não é? Uhum. Teve José outro sonho. Ah, a quem que representa ali o sol, a lua e as 11 estrelas? 12 era com ele, não é? Ah, então, é isso que eu tava. 11 estrelas. A quem que representa? É o pai e a mãe e os irmãos? Sim. E eles seriam o quê? Eles são a base de quê? Como assim a base? Não entendi. A família de José, o seu pai e a sua mãe, são a base de quê? O início de quê? Ah, de Davi, de Davi ali, de Jesus, no caso, né? Sim. Vindo de Jesus, Seria do povo de Israel, não é? do povo de Israel. É do povo de Israel. Então, a ideia, ou seja, se nós vamos a conectar Apocalipse 12 com Gênesis 37, porque é o local onde nós vemos as mesmas palavras, ou a mesma figura, não é? Está a falar do povo De ou Israel. de Israel, como o povo escolhido de Deus, não é? Agora, diz ali versículo 2 que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E agora? O que fazemos agora? O que acham? Eu não sei. Pronto, de novo, partimos do mesmo princípio, não é? Nós Sim. precisamos da Bíblia para interpretar a Bíblia, tá bem? Vamos a Gênesis capítulo 3, irmãos. 3. 3. 1, 2, 3. Sempre tenho problema entre o 3 e o 13, não é? Mas essa vez é 3. Essa questão daí eu me lembrei de que Deus falou para a mulher, né? Depois que ela pecou, É interessante. Sim. né? Que ela ia ter dores de parto. Ok. Boa. Vamos ler. Capítulo 3.
versículo 14 em diante. Essa Bíblia aqui é uma letra miúda. Acho que o problema não é a Bíblia. Não, sou eu mesmo. Meus olhos já não conseguem ver direito. E tá meio escuro também aqui. A partir dos 40, irmãos, tenho más notícias. Essa é a É realidade. ladeira abaixo. Temos outro Pode texto, ler, texto Diogo. Deixa eu encontrar aqui, que eu encontrei o 13, mas o 14 tá escondido. Oxe, cadê? Aqui. Então o Senhor Deus declarou à serpente: Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rejeitará, não, rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e os descendentes dela, este lhe ferirá a cabeça, e o que lhe ferirá o calcanhar. A mulher lhe declarou, ele declarou: Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele o dominará. Ok. Então, é interessante, não é, de novo, a conexão entre aquilo que Gênesis, Apocalipse 12, a descrição que faz, não é, da mulher que está com dores de parto ou porque vai dar à luz, não é? Achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz e o que nós vemos sobre aquilo que Deus fala para a mulher, não é? Ah, sempre é a grande pergunta: será que se não havia pecado, a mulher não iria ter dor quando ia dar a luz? Não é isso que a Bíblia fala, né? Aqui diz que vai multiplicar, ou seja, que ia ser muito maior a dor que ia sentir. Mas é interessante que Apocalipse nos dá outra concepção de isso, no sentido de que não está a falar de uma questão física propriamente, por mais que a mulher sofre, não é? E falam sempre que se o homem ficasse grávido seria complicado, mas Apocalipse nos dá uma visão de que esse processo de dar à luz é um processo complicado, não é? Que nós depois vamos ver pouquinho mais sobre isso, porque que está a fazer essa descrição da mulher. Mas o que acham? Está correto a interpretação? Acha que pode ser assim até ali? Então, ali está falando só disso, pastor? De quê? Não, da mulher. Sim, mas a mulher pensando, ou seja, apontando para o povo de Israel, tá bem? Não entendi, não. A mulher representando ao povo de Israel, o povo escolhido de Deus. Hum, entendi agora. Sim? Ok, vamos ao versículo 3, a outra sinal que aparece no céu. O que diz ali? Não tenho só o pastor que eu vou botar aqui para carregar. Pronto, eu vou ler aqui então. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Quem que é esse aí, irmão? Ah, tá agora, viu? Diadema. Chifre tem lá em Daniel também, né? É interessante. É isso mesmo. Agora, diadema O que é uma diadema? é o que prende, né, o cabelo da mulher, né? Não.
Lá no Brasil, o diadema é um negócio que prende o cabelo da mulher. E aqui em Espanha também. Que prende a cabeça da mulher. É, o Sim, cabelo, o Não, cabelo, o cabelo. eu Prende sei, o mas cabelo. a diadema não tem a ver mais com coroa? Uma espécie de coroa? Eu tô ouvindo agora. Porque na realidade está a coroa, não é, do rei e a coroa da rainha. Sim, Mas os príncipes não têm coroas. sim, entendi. E as princesas, eles têm diademas, porque o rango é inferior. Ah, Não é? então deve ter sido por isso, porque tá. o diadema, né, realmente é bem pequenininho assim, é mais fino. E ela cabe só aqui assim, só fica assim, mais ou menos. Sim, por isso, é E das a coroa ela princesas. pega, né? Uhum. É isso mesmo. O significado é isso. Manuela, Sí, sí, era eso, sí. La diadema es la mitad de la corona, sí, prácticamente. é sempre um rango inferior, não é? Então, ainda que aqui a descrição que você faz do dragão, que tem a, as sete cabeças, 10 chifres, não é? E nas cabeças, sete diademas, está a falar de que é alguém com poder. Quando fala de grande dragão, fala que é vermelho, de muitas cabeças, 10 chifres, simbolizando o poder que tem, mas ainda assim não se compara com o rei. Isso tem que ficar claro sempre. Não, é? Não há comparação entre o rei de reis, nosso Deus, e aquele que vem a tentar substituí-lo, não é? Ou que faz briga ou peleja contra ele. Mas qual outra informação temos aqui do dragão? Versículo 4. A sua cauda arrastava a Ah, terça estava com. parte das estrelas do céu. Que aí são os anjos, não é isso? Pode ser, é isso mesmo. É muito possível, não é? Ah, significa que grande número de anjos foram arrastrados por esse dragão. Que nós a esses anjos, como colocamos o nome agora? Qual é o nome que nós damos? O que é o nome que damos ao dragão? Não, aos anjos que foram arrastrados por o dragão. Ah, os anjos caídos, né? Isso, ou demônios. Demônio, demônio. Isso mesmo. Eu tava com isso na cabeça, mas não sabia assim, Você, não. acho que tu tens medo de falar isso. É, eu realmente fiquei meio cismado em falar. Ok. Então, grande número de anjos também seguiram a Satanás, não é? Que é aquilo que nós vemos na história bíblica, não é? As quais lançou para a terra, ou seja, que eles vieram à terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar da luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Está a falar de quê? É de Jesus? Sim, sim. É interessante, não é? Porque, de novo, se nós conectamos com Gênesis 3 a 14, 15, desculpa, fala que há inimizade entre a A serpente serpente e a mulher. E a e a mulher. mulher. Ou seja, essa inimizade é uma inimizade que foi desde o início, ou seja, desde a queda, e vai por toda a história até Jesus Cristo, não é? Ah, nós vemos que o seguinte relato que nós temos em Gênesis capítulo 4, como que aparece ali o título nas vossas Bíblias? Gênesis capítulo 4. Caín y Abel. Isso, e o versículo 8 tem um subtítulo ali? O meu Caim, Matabel e o capítulo 8 é? Não, ali o versículo 8, capítulo 4, versículo 8. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: Vamos para o Como? campo. Quando Ok. estavam lá. Oi?
sim, tá bem, tá bem. Quando estavam É, lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor Ok. perguntou a Caim: Onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: Não sei. Sou o responsável por ele, por meu irmão. Tirando onda mesmo com Jesus, com D, né? Disse o Senhor: O que foi que você fez? Escutei. Da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca hum, para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Ok, até ali, irmão, ¿sí? Ou seja, por que que estamos a ver ali no capítulo 4 é que já a primeira coisa que nós vemos é uma luta, não é? Entre duas descendências. Ou seja, nós vemos a Caim, que depois Judas vai falar que, ou seja, nós sabemos que Caim era do maligno, não é? E a primeira coisa que faz é matar o seu irmão. E nós podemos interpretar isso como um primeiro intento de acabar com o plano de Deus de enviar um filho da mulher para que esmagasse a sua cabeça, não é? Só que Deus tinha outro plano, que depois vai ser através do Sed, o terceiro filho de Adão e Eva, que vai continuar a descendência. Se nós vamos um bocadito mais abaixo, ali no capítulo 4, irmãos, versículo. Deixa eu ver só aqui. Versículo 16. Consequência depois de que Caim é expulso da terra, o que acontece? Versículo 16. ¿Puedes leer, Manuela, por favor? sí. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio la luz a Enoc y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, no, Meujael. Eso. Es que en alemán es diferente. Y Melujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. ¿Sigo o...? Sí, puedes seguir, puedes seguir. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, y el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Tila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a las mujeres: Ada y Tila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Sí, Y conoció, sí, até ali, isso. Sim. Ah, o que que temos ali? Nós temos o relato da descendência de Caim. E é interessante que o último que aparece mencionado ali no versículo 19, não é? Ou seja, 18, quando diz, e Enoque nasceu Irada, Irada gerou a Meujael gerou a Metusael, Metusael gerou a Lameque. Então, Lameque tomou para si quantas mulheres? dos. Duas. Duas mulheres. Sim. Depois, versículo 23. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Silá, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque. Escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. O que é que vocês podem ver da descendência de Caim? Era uma descendência boa? O que acham? Caim? Poxa, olha o cara, só porque pisou no dedinho dele aqui, ele já deu já matou o menino.
E olha que era um menino, viu? É, primeiro um jovem, depois um homem, não é? Ô, E ele casou-se duas vezes, duas mulheres, matou duas pessoas sem razão de ser, ou seja, ah, sem provocação, não é? Que já fala sobre o tipo de descendência que Caim tinha. Mas em contraste, o versículo 24 no versículo 25 nos apresenta outra descendência. Podem ler versículo 25 e 26? novamente Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também o Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou a invocar o nome do Senhor. A partir daí, né, que começou a fazer o nome do Senhor, é? Só a partir daí, antes não tinha nada. Não, sempre se mantinha. O que está, a ideia, o intuito do texto aqui é que a diferença, não é, entre o filho de Caim, que o mal está a acrescentar, e o filho de Set, que continua oculto ao Senhor, não é? Hum, Essa é a ideia, o contraste entre duas genealogias ou duas descendências, que é a luta que vai ser continuamente desde esse tempo até o tempo de Jesus Cristo, sim. É interessante porque sempre Satanás está tentando matar crianças. Lembra quando nasce Moisés? O que acontece? o faraó manda, né? Pega, É, matar as crianças, né? sim. Depois, quando que isso se repete? É, no nascimento de Jesus também, né? Sim, interessante, não é? Há sempre aquele desejo com acabar. Mas voltamos ao Apocalipse, irmão. Estou dando muita volta. Apocalipse capítulo 12, versículo 5. O que diz? Ele deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com um cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. É interessante, não é? Nasceu o filho, ainda que a serpente tentasse, o dragão, melhor dito, não é? Tentasse acabar com essa criança, nasce esse filho. Esse filho tem uma característica que diz que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e isso faz a conexão com um salmo messiânico, que é o Salmo 2, que diz assim: Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Está difícil, né? Ah, então, está a falar de quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Todo a vida de Jesus, Satanás tenta acabar com Jesus Cristo, ainda na cruz, não é? Quando ele acha que ele vai ter o triunfo, Jesus ascende aos céus, não é? Diz assim: o seu filho foi arrebatado para Deus até a seu trono, e ali nós conectamos com Apocalipse capítulo 5. Então, o que que nós temos nesses versículos, os primeiros 5 versículos, irmão? Um resumo da história da humanidade, desde o início, desde a queda principalmente, até quando Jesus Cristo é ascendido aos céus. Então, aqui a visão, ou a sinal que vê João é um resumo
da história do Antigo Testamento até Jesus Cristo, até a vinda e ascensão de Jesus Cristo. Estamos juntos até ali? Sí, Sim? sí, muy interesante. Alguma pergunta? Pastor Ismael, alguma coisa queira se apresentar? Não? Estamos bem? Sí. Ok, versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. Sim? A quanto que equivale 1260 dias, irmão? 1260 dias. Há que fazer uma conta rápida, não é? Em 5 anos e alguma coisa, né? 5 anos. Otro sí. Vamos ver, vou fazer aqui. 1260 dividido É, 360, não é? Para uma. em ah, 5 anos e alguma coisa, eu acho. 3 anos e meio. 3,5. Sim? Vixe! 3,5 mais 3,5 dá quanto? Set- 7. Então, aqui o que nos está a falar é que não é por um tempo completo, não é uma eternidade que a mulher vai ser protegida no deserto, mas é um determinado tempo. Sim? Antes, no capítulo 11, nós já vimos esse número também aparecer ali. Deixa-me só aqui encontrar. Ah, Aqui está. 1260, el 3. Que diz ali? Sim, é isso mesmo, obrigado. O que diz ali? Darei as minhas duas testemunhas que profetizem quanto? Ujú. 1260 Mujeres dias. vestidas. São essas duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretender causar-lhes danos, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes danos, certamente deve morrer. Lembra a quem nós conectamos? Capítulo esse, não sei se os irmãos estavam. As testemunhas? Sim, quem são os testemunhas? Ai, parece que era Elias. Elias Elias e. e, Ai, não sei se é Moisés. ok, sim, que representam a lei e os profetas, não é? Ou Hum. seja, está a falar das escrituras. Mas peraí, E a mulher, sim, mas esse daí, esse relato, sim, é no passado, no caso, só se refere a isso. Não vai dizer que vai ter realmente esses dois testemunhos nos dias atuais. não, esses estavam nesses dias atuais, porque está a falar da palavra do Senhor. E quem que é a encarregada de proclamar a palavra do Senhor? Creio que somos nós, né? Isso, e nós que somos? Como assim? Não entendi. Nós que somos o quê, assim? Nós que somos. Quando se somos nós os encarregados de proclamar a palavra do Senhor, nós que somos, juntos que somos. O corpo de Cristo. Isso, e outro nome que se dá a isso? Outro nome? A noiva? Sim, a noiva também. Mas como que se Creio. chama? A noiva, o corpo de Cristo, edifício de Deus, o que mais? Vou dar muitos sinônimos. A igreja, Ah,
Ok. Igreja. Pronto, chegamos lá. Pronto, mas lembra disso, irmãos, porque isso é importante. Vamos ao versículo 7. Voltamos ao capítulo 12, versículo 7. Agora deixamos de olhar para a terra e olhamos para os céus. Sim? O que acontece nos céus? Versículo 7. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes. E assim perderam o seu lugar no céu. Ei, e o que aconteceu? Versículo 9. O grande dragão foi lançado fora. E ele é a antiga serpente, chamado Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Ok, interessante, não? Então ali nós já temos a certeza que o dragão é O diabo, o diabo, Satanás, Satanás. Sim. o capeta. Interessante que aqui aparecem os dois nomes que estão a falar da função de Satanás. Satanás significa acusador, a diabo significa inimigo ou alguma coisa parecida, não é? Opositor, é isso mesmo. Então, e é interessante, o sedutor de todo mundo, diz ali, não é? Então, houve uma guerra e resultado dessa guerra, Satanás é expulso dos céus. Sim? Quando que acontece isso, irmãos? Eu creio que deve ser depois que Jesus subiu aos céus. Sim, é aquilo que diz no versículo ah, 5, não é? Nasceu depois um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até Trono. ao seu trono. Sim? Que tem relação com aquilo que nós já estávamos a falar antigamente, não é? Ou seja, anteriormente, ao capítulo 5, quando Jesus ascende aos céus, Satanás é expulso de lá. Como que nós podemos confirmar isso? Versículo 10. Então ouvi uma grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai os céus e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Onde que está Satanás? Está por aqui. Aqui entre nós. Mas é interessante, irmãos. Vamos primeiro por partes, não é? Versículo 10. Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Lembra o livro de Jó? Sí, Sim. Sim. Ah, onde que estava Satanás quando isso? Ele estava lá com Deus. Sim, se apresentava perante Deus, não é? É interessante, e a pergunta de Deus, de onde que vens de percorrer a terra, não é? Satanás tinha acesso até Deus, mas ele já não tem mais esse acesso. Ele já não tem essa possibilidade de nos acusar perante o Senhor. E por isso que aqui a proclamação, não é, o louvor que há ao Senhor, porque já ele foi vencido por causa do sangue do Cordeiro Jesus Cristo. e por causa da palavra de testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Sim? Satanás continua assim a fazer o seu trabalho de oposição e de acusação, mas já não mais perante Deus, mas aqui na terra. Sim? Aqui na terra.
Estamos bem até ali? Sí, Sim. Sim? Alguma coisa em particular? sí, una pregunta. Sim, por Eh, favor. la mujer huyó al desierto. Bueno, la iglesia huyó al desierto. Quiere decir, el desierto, ¿qué quiere decir? Não, o deserto, o que faz ali é lembrar o tempo que Israel foi guardado no Ah, deserto, não é? E como Deus ok. sustentou Israel, e está a usar essa figura a João Sea aqui literal. a apresentar, ou seja, Deus protege o seu povo, essa é a ideia. Ah, ok. Mas Ah, isso vai ter mais sentido na parte final que vamos a ler agora. mm. Alguma coisa mais? Podemos continuar? Sí. Ok, versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ok, interessante, não? Está a falar de quem? Y bueno, el dragón. Sim, está a falar, continua a falar do dragão, não é que é o Satanás, mas quando fala aqui da mulher, vejam os detalhes, irmão. Diz ali, quando pois o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho do varão. Aparece de novo a mulher, mas já não mais grávida, por falar de uma coisa, não é? Mas continua a ser a mesma mulher. Então diz que foram dadas às mulheres asas da grande águia para que voasse até o deserto, de novo, ao seu lugar, aí onde é sustentada por quanto tempo? Tempos e tempos. Sim, diz aqui, durante um tempo, tempos e metade de um tempo, sim? Que relembra aos 1260 dias, ou 3 anos e meio, Mm, sim? Fora da vista do serpente, no sentido de protegida da serpente, que não, a serpente não pode acabar com ela, não é? Ou não pode atingi-la e fazê-lo dano, não é? Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. O rio lembra a quê, irmãos? O rio. no era fuego, era río. Era Era o água, não deserto. era fogo. Interessante, sim. Era o Moisés ali passando pelo rio. Ah, sempre que nós vemos a ideia de rio na palavra do Senhor, tem a ver com pode significar multidões, pode significar aflição, sim, ou perseguição. A ideia aqui é que Satanás tenta atingir a Atingir a mulher. mulher. Isso, sim. Tenta atingir a mulher, mas Deus sempre está a providenciar uma saída, sim? Porque diz ali, a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca.
A Então, mulher, então, Hebreus, a mulher ainda nesse caso, ainda continua sendo Israel pronto, agora vamos ver, versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi a pelejar com quem? contra o restante da descendência, De quem? os que obedecem os mandamentos de Deus, E tem o testemunho de Jesus Cristo. isso. Sim. Então, a ideia aqui, irmãos, e aqui é que o sentido se faz completo, não é? Está a falar do povo escolhido de Deus, tanto do Antigo como do Novo Testamento. E pega também até hoje, né? Diga? E pega até hoje também. Por isso, nós somos o povo do Novo Testamento. Sim? Ou seja, a Hum, igreja, estamos falando da igreja, os escolhidos de Deus, no sentido de que a igreja sofre perseguição, e isso foi anunciado por Jesus Cristo, nós não podemos fugir disso. Mas Satanás não atinge a igreja até que chegue o tempo do fim, mas isso vamos ver mais para frente. Mas por enquanto, a história, o que relata é, primeiro, Satanás é expulso, sim? Segundo, Cristo vence Satanás e aquele que tem o poder da morte, não é? Cristo arrebata a Satanás esse poder. Terceiro, a igreja é protegida por Deus. E essa ideia sempre é sustentada por Deus. Deus a sustenta, Deus a guarda, Deus dá asas, Deus protege a seu povo. Deus protege a seu povo. E isso tem que ficar claro para nós. Né? Então, a mensagem central aqui do capítulo 12 é isso: Deus cumpre os seus planos. Nada pode atingir ou tirar a, a efetividade dos planos de Deus. Deus sempre vai cumprir o seu plano, aquilo que ele ah, se propôs cumprir. Não é? Estamos bem? Sí, sí. Perguntas? Deixe-me mostrar-vos um resumo daquilo que falamos aqui, não é? Para ver se consigo que os irmãos possam lembrar disso, né? E também para que, se vocês querem, poder tirar ali um pantalhaço, partilhar aqui. Conseguem ver? Sim? Ujú. Então, nós temos a mulher, a Eva, a primeira mulher, mãe de toda a humanidade, Gênesis 3. Em Apocalipse 12, não é? Aparece a mulher revestida do sol, com a lua debaixo dos pés e a coroa de 12 estrelas. Ambas têm, ah, ambas representam a humanidade e têm um papel materno. A mulher, em Apocalipse 12, simboliza Israel, a igreja fiel. Sim? O segundo elemento, inimigo. O inimigo é a serpente, versículo de Gênesis capítulo 3, o Satanás disfarçado. No Apocalipse 12, aparece como o grande dragão vermelho, não é? Também identificado como Satanás, e também aparece a palavra serpente. Mas está a falar do mesmo personagem, tanto em Gênesis 3 como Apocalipse 12, sabemos que está a falar de Satanás, sim? E ainda mais ali em Apocalipse 12, 9, se nos fala que esse dragão é a antiga serpente. E para mim é espetacular essa conexão que faz a Gênesis, Apocalipse com Gênesis. O sea, se há alguma dúvida que aquela serpente em Gênesis capítulo 3 era Satanás, Apocalipse 12 acabou com essa dúvida. E também com aqueles que falam que aquele relato não é verdadeiro, que é um mito.
Sim. Por isso que nós partimos do princípio, não é que a Bíblia se explica a si própria. A Bíblia se explica a si própria. Não há maneira de negar esse ponto, não é? O conflito, pronto, Gênesis 3, a serpente engana a mulher, acontece a queda do homem, não é? A separação do homem de Deus. Apocalipse 12, o dragão persegue a mulher e a seu filho, e é aquilo que nós vemos, não é? A semente da mulher é Jesus Cristo e a igreja fiel, não é? Em Apocalipse 12 se nos fala quem é essa serpente, não é? Essa serpente, desculpa, que é o filho, a mulher dá à luz um filho que governará as nações. Apocalipse 12, 5, a semente prometida. A serpente terá a cabeça esmagada, desculpa. O dragão é derrotado, Apocalipse 12, o dragão é derrotado e lançado do céu. O destino da mulher, Gênesis capítulo 3, sofredora, expulsa do Edém, desculpa. Apocalipse 12, protegida no deserto, sustentada por Deus, não é? O tema de Gênesis 3, a queda e a promessa messiânica, ou seja, do Messias. Apocalipse 12, conflito e cumprimento daquela promessa que foi dada, não é? E a parte final ali que eu não consigo ver. Deixa eu ver aqui. Vou tirar, irmãos, para poder ler a última parte que não estou a lembrar. O que representa, não é? Eva como tipo de humanidade caída em Gênesis 3 e a mulher como símbolo do povo de Deus, Israel e a igreja em Apocalipse 12. Esse é um pequeno resumo daquilo que nós vimos até agora no capítulo 12. Alguma pergunta, irmãos? Alguma coisa que queiram acrescentar ou perguntar aqui? Espera, pastor, só um momento. Senão os irmãos não vão ouvir-te. Querá? Juízo? Vamos a responder. Progress. Eu apareço duas vezes. Agora sim, pastor. Tá remixando aí. Agora. Okay. Estava a dizer que a questão, então, que nós estávamos a ver, a questão dos descendentes, isso ajuda, então, por exemplo, a sanar aquela, que é uma daquelas dúvidas recorrentes das pessoas, de quem são os filhos de Deus e os filhos do homem, ou dos homens, no capítulo 6, exatamente. Tendo em conta que nós estamos a seguir a mesma linearidade e a mesma linha de raciocínio. E depois em Apocalipse 12, nós precisamos desses elementos interpretativos também, ou fazemos essa questão. Então, novamente, seguir este círculo concêntrico e novamente seguir esta máxima que a Bíblia se interpreta pela própria Bíblia, concluímos de forma inequívoca que os filhos de Deus é a geração de Sete e os filhos dos homens seriam associados, no caso, à humanidade caída, ao pecado e, novamente, por sua vez, nesta associação ao Apocalipse, a Satanás, de certa forma,
novamente, esta ramificação da humanidade longe de Deus, e aí fecha-se sem possibilidade digamos assim, de diálogo ou de cogitar se eventualmente os filhos de Deus aí nessa passagem estaria a referir-se a anjos, não é? Como depois muitas vezes fazem associação com o livro de Enoch, é um apócrifo, não é? Mas ainda assim fazem essa associação como se fosse algo que já existisse essa crença dentro do folclore judaico e que de certa forma é um reflexo, mas não é um reflexo errado, está no Talmud e outros aspectos, mas este Apocalipse 12, em retroativo, ajuda-nos a interpretar, diria, Apocalipse 3 a 6, nesse sentido, e então não permite mais, então não há margem interpretativa, sequer para nós deixarmos a porta aberta a essa situação. Conseguiram entender? Rapaz, Eu nada, nada de nada. é porque tá meio que distorcido a. É, há muito. Pronto, eu resumo. O que o pastor estava falando era que ah, essa interpretação que nós estamos ou seja, essa leitura que estamos a fazer de Apocalipse 12 acaba com aquela ideia de aquilo que se fala em Gênesis capítulo 6, quem que são os filhos de Deus e quem que são os filhos dos homens, lembra? Sim. Senão vamos ter que ler rapidinho. Gênesis capítulo 6. Depois vou responder a pergunta de Raquel, sim? Manuela, tu tens Gênesis 6? Sí, ¿Puedes leer versículo 1 y 2, por favor? aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijos, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, Até no ali, versículo 2. Depois não sabemos o que acontece, não é? Mas ali é aquela questão, né, de quem que está a falar, quem que são os homens, os filhos de Deus e as filhas dos homens. E há aquela ideia de que os filhos de Deus são os demônios, não é? E que tem relações com as mulheres e ali saem os gigantes mas a questão é que nós não podemos, se nós vamos a ver como que a Apocalipse 12 resume a história e nos fala de uma guerra entre a descendência da mulher e a serpente, então nós temos que concluir de que os filhos de Deus está a falar ali sobre a descendência de Sete e os filhos dos homens, ou as filhas dos homens, está a falar da descendência de Caim. Caim. É isso mesmo. Sim. Não há cabida para outra interpretação. É porque o pessoal fala, né, sobre os nefilins, né, os Sim. anjos caídos e os É isso mesmo. gigantes. É isso mesmo, não é? Só que, pronto, por isso que é importante esse princípio que nós relembramos, não é? De que a Bíblia se explica ou se interpreta a si mesma. Nós não podemos dar uma interpretação a um texto que a Bíblia não dá, e quando a Bíblia também é muito clara em quanto a isso, não é? Por isso que a Apocalipse é tão importante para nós podermos entender Apocalipse, que fala das últimas coisas, mas poder entender as primeiras coisas também. E o mundo, a história do mundo, isso que o pastor estava a dizer aqui, não é? Isso vem depois, então, Alexandre estava já ali como subtítulo, depois aponta para a corrupção de toda a humanidade, em por depois entre Sete e esse acontecimento havia como colocar distanciamento entre as duas linhagens, mas aí volta a haver uma interseção e então todos
continuam agora a estar corrompidos. E depois é que vai singularizar Noé como o único, digamos assim, que não estava comprometido não era tão corrupto como os demais, melhor dizendo. Isso. Pronto, o que o pastor está a falar é a questão de como que se chega a esse ponto, não é? E a distância que há entre as duas descendências e em que isso resulta, que é no juízo de Deus, e ali é que a pergunta de Raquel veio também em conta, não é? O juízo de Deus é o castigo que Deus manda para aqueles que desobedecem a sua palavra, sim? Então, nesse caso, no caso de Noé, foi que? Qual foi o juízo de Deus? Lembras? Água, O que aconteceu? água. Houve um dilúvio, não é? E onde todo mundo foi destruído, exceto Noé, a sua esposa, os seus filhos, em total 8 pessoas, não é? Mas que também representa, não é, a aplicação do juízo de Deus sobre a maldade do ser humano. Mas ali nós vemos a evidência de que, novamente, a Bíblia não se contradiz e continua a mesma linha de raciocínio, não é? Alguma coisa mais, irmãos? Manuela? A mí me parece de verdad que tiene mucho sentido lo que ahora hemos escuchado, ¿no? De que los hijos de Dios son los hijos de la descendencia de Set y los otros la descendencia de Caín. Sí, sí, eso es, me parece que tiene mucho sentido, ¿eh? Qué bueno, muito Sí. bom. E depois nós podemos ver, irmãos, há muitos textos na Bíblia que nós podemos usar ah, ah, como vendo, não é, como que Deus vai cumprindo o seu plano. De novo, nós temos um Deus que faz as coisas não por acaso, Deus não reage às situações, Deus é um Deus que planifica, sim? E o plano de Deus se cumpre. Então, nós podemos estar tranquilos. Assim como Deus planejou o início da Terra, Deus também já planificou o final. Sim? Uhum. E até nos fala, Apocalipse foi escrito por isso, nos fala o que vem depois. Sim? Novo céu e Nova nova terra. terra, já pela eternidade perante Deus. Mas capítulo 12, lembra, é uma junção entre a primeira parte do Apocalipse e agora a segunda parte. Porque se o capítulo 12 foi interessante, o capítulo 13 é espetacular. Porque ali o personagem principal do capítulo 13, eu não sei se nas vossas Bíblias, acho que na Bíblia de Diogo não aparece assim. Podem ler o último versículo do capítulo 12? Eu? Sim. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Ok, interessante. A tua versão, Manuela? A ver, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ok, aí ali não menciona essa parte, não é? De que se coloca em pé ou se pôs em pé sobre a areia do mar, que tem relação com aquilo que nós vamos ver no capítulo 13, mas isso vai ser na semana que vem. Né? Pode só para confirmar, Manuela, capítulo 13, versículo 1, como inicia? Sí, me parece del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus Ok, cuernos 10 diademas. ok. Pronto, ali aparece de novo, não é? Uma besta, 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres, 10 diademas, não é?
e depois temos outra informação. Mas, de novo, isso para a semana que vem, senão a coisa vai estar complicada. Alguma outra coisa, irmãos? Alguma outra pergunta? Capítulo 12. Se não, vamos orar. De momento no. Tentem reler, irmãos. Voltem a ler o capítulo 12 já com a informação que temos dado para poder juntos. Se surge alguma coisa, os irmãos colocam ali no grupo da igreja e nós vamos responder, tá bem? Muy bien. Ok, deixa-me só parar aqui a gravação.